Olá, amigos. Iniciando o nosso Evangelho Dominical, vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, dos bons espíritos aqui presentes, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa entender esse Evangelho de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 2 ele diz o seguinte: meu reino não é deste mundo. Então vamos ler aqui o item que fala sobre isso. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe Pilatos: és, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: tu o disseste, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está lá em João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E o que Jesus quis dizer com essas palavras? Jesus claramente, aí ele se referia à vida futura. O povo daquela época não entendia muito sobre isso, Mas Jesus se referia à vida futura, E o que seria a vida futura, A vida futura seria a nossa vida no mundo espiritual. Qual seria a meta? Como nós teríamos que chegar a essa vida futura, A nossa meta, ou a meta de toda a humanidade, é construir, o nosso bem maior. E a vida futura ela deve ser o nosso objetivo final, através das nossas orações, através do nosso atendimento aos irmãos necessitados, da nossa prática da caridade, a gente está caminhando para o reino de Deus, ou para a vida futura. Quando a gente entrar no reino de Deus ou no mundo espiritual, estaremos então aptos para a vida futura. Então, isso deveria ser a maior preocupação dos homens na Terra. Por quê? Porque a vida futura é a nossa vida real. O mundo espiritual é um mundo real. Não sobrenatural. O mundo espiritual é um mundo real. Então nós temos que nos preparar para esse mundo. E era isso que Jesus dizia. Os judeus daquela época eles tinham uma ideia muito imprecisa sobre isso. Eles acreditavam nos anjos, consideravam os anjos seres privilegiados, mas eles não entendiam que o homem pode chegar até lá. Jesus disse: vós sois Deus e poderei fazer mais do que eu. Então, nós, com a nossa evolução, nós estamos a caminho da vida futura. Nós estamos a caminho do reino dos céus, ou do reino de Deus. Os judeus naquela época não entendiam. E, segundo eles achavam que só observando a lei de Deus, eles teriam recompensa de bens materiais. Nós não devemos pensar em bens materiais. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um testemunho de uma rainha da França. E essa rainha, ela diz o seguinte: eu era rainha, eu tinha tudo. E eu achava que chegando no céu, eu seria recebido como rainha. Qual não foi o meu espanto ao ver que
aquelas criaturas que eu considerava menos do que eu, aquelas criaturas que eu desprezava, aquelas criaturas que eu tratava mal porque não tinham sangue real, não tinham bens, estavam num posto muito mais acima do que eu. Então aí essa rainha que dá esse testemunho dela, ela percebeu, né, que todo o orgulho, toda a soberba, todas as terras, tudo que ela tinha como rainha, o título, de nada servia no reino dos céus. Né? Então ela viu-se, né, ali abaixo daqueles que ela considerava inferiores. Então, o que ela deixa para a gente de exemplo, ou pelo menos para que a gente possa entender, né, dessa passagem de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Ela diz o seguinte: Deus, ele não condena os gozos da terra, ele condena os abusos. Então não quer dizer que a gente tem que viver orando e não aproveitar, não viver, não seguir, né, o que tem na terra. Sim, devemos aproveitar, devemos ter as nossas alegrias, nossos prazeres, mas não devemos levar isso acima dos prazeres da alma, ou seja, acima daquilo que enriquece a nossa alma. Né? Então ele diz o seguinte: os abusos, essas coisas, né, a gente acaba esquecendo, né, como chegar no reino de Deus. Quando a gente chegar no reino de Deus, ninguém vai perguntar qual posição a gente estava, qual era o cargo, né, quais os bens que a gente tinha. Né? Mas vai perguntar assim: quantas lágrimas enxugamos. Então, espero ter apresentado para vocês, né, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E só assim, né, a gente entende essas palavras de Jesus. Quando Jesus dizia sobre o meu reino, ou o reino dele, né, ele falava sobre a vida futura, a vida no mundo espiritual. Que Jesus abençoe a todos.